Carros elétricos estão prestes a se tornar algo do passado, cortesia do novo motor totalmente inovador da Toyota. Este novo motor, no qual a Toyota tem trabalhado, é dito ser o motor mais ecológico que existe. Então, prepare-se para uma reviravolta completa no mundo dos carros, enquanto exploramos o novo motor da Toyota que destruirá toda a indústria de veículos elétricos. O motor no qual a Toyota está trabalhando é, acredite ou não, um motor movido a água, que é relativamente semelhante aos seus veículos a célula de combustível, como o Toyota Mirai, e motores a combustão interna movidos a hidrogênio, como um 1.6 de 3 cilindros movido a hidrogênio que eles desenvolveram recentemente. Quanto à história, motores a água sempre foram um dos maiores pontos de aspiração de toda a indústria automobilística, pois prometem enormes benefícios em relação aos motores convencionais e veículos elétricos. Houve inúmeras tentativas de tornar os motores a água viáveis e confiáveis para uso diário, mas sem sucesso, e é exatamente aí que a Toyota está prestes a entrar com seu novo motor movido a água, ao contrário das tentativas anteriores, que foram literalmente feitas em barracões com orçamentos limitados. A Toyota tem financiamento adequado e pode realmente testar o motor em todas as condições possíveis. Como o motor a água funciona na realidade? O motor em si é, para todos os efeitos, semelhante ao gerador HHO, com apenas algumas diferenças pequenas que o tornam mais adequado para uso diário em veículos. O motor em si é realmente muito semelhante ao motor de combustão de hidrogênio encontrado no Toyota Yaris GR-H2, exceto que, em vez de usar hidrogênio já processado, o motor processa o hidrogênio e o separa do oxigênio, criando uma reação química. Em essência, o motor usa o processo de eletrólise para separar as moléculas de H2O. O hidrogênio e o oxigênio são separados assim que os eletrodos, que estão localizados no tanque que contém a água, começam a emitir altas voltagens. Uma vez que o hidrogênio está contido na água quando ela é armazenada no tanque, não há necessidade de tanques altamente blindados e extremamente pesados, como no caso dos veículos a célula de combustível e motores de combustão de hidrogênio, já que o hidrogênio sozinho é extremamente difícil de conter. O processo de alimentar o veículo é onde as semelhanças entre os motores de combustão de hidrogênio e os motores a água começam. Após ser separado do oxigênio, o hidrogênio é enviado para o motor, onde queima de maneira semelhante ao gás natural comprimido, e a maneira geral como o motor funciona é semelhante aos motores movidos a GNV. Os injetores de combustível precisam ser adaptados para gás comprimido e as cabeças dos cilindros, pistões e válvulas precisam ser blindados, pois o hidrogênio em si é altamente combustível, tornando sua detonação bastante necessária, razão pela qual são necessários componentes mais fortes. Quais são os benefícios a longo prazo para o meio ambiente? Em primeiro lugar, há quase zero emissões em comparação com os motores de combustão interna regulares, semelhantes aos veículos elétricos, sendo muito mais conveniente do que os VE. Na verdade, é mais conveniente do que qualquer outro tipo de motor, desde que você tenha acesso à água diluída, poderá abastecê-lo e isso também custará muito pouco. Além disso, haverá muito menos necessidade de extrair petróleo, pois se o motor se tornar convencional, o único ramo real de toda a indústria onde os combustíveis fósseis podem ser usados é em máquinas pesadas ou unidades de produção de energia grandes. Além disso, não será necessário extrair metais raros da terra, que é um dos processos mais sujos da indústria automobilística no momento, pois polui diretamente tanto as fontes de água quanto o solo ao redor da mina, tornando sua área circundante imediatamente inabitável. Além disso, se compararmos os motores a água com os motores de combustão de hidrogênio e os veículos a célula de combustível, que também são comercializados como zero emissões, veremos que são muito superiores nesse aspecto também, pois armazenar água requer pouco ou nenhum esforço, enquanto armazenar hidrogênio sozinho requer muito mais pensamento, condições específicas, e acima de tudo, muito mais dinheiro, além de ser significativamente mais prejudicial ao meio ambiente. O hidrogênio em sua forma pura é um gás extremamente difícil de conter e pode escapar facilmente do tanque de um veículo se houver alguma irregularidade com ele, o que significa que os tanques precisarão ser blindados, constantemente monitorados e regularmente cuidados, enquanto o tanque de combustível para veículos movidos a água pode, teoricamente, ser virtualmente qualquer recipiente plástico. Além disso, armazenar o hidrogênio fora do carro em si também é um incômodo, pois requer condições de temperatura ideais, semelhantes a estar completamente estático e completamente indestrutível, o que, mais uma vez,
Custa muito dinheiro, enquanto a água destilada pode ser comprada em qualquer supermercado bem abastecido ou, se você souber química básica, pode ser produzida em casa. Além disso, adquirir hidrogênio em sua forma pura também é um processo caro, combinado com os inúmeros problemas que cercam o armazenamento do gás em si. É a razão pela qual o hidrogênio ainda não pegou e provavelmente nunca pegará. Produzir e armazenar hidrogênio custa muito dinheiro, o que, por sua vez, eleva o preço do gás para o consumidor, nos fazendo questionar por que você compraria carros a hidrogênio se ambos são mais caros de comprar e rodar em comparação com VE e veículos movidos a combustíveis fósseis. Então, mesmo que sejam muito ecológicos e logisticamente simples de usar e rodar na teoria, a pergunta permanece: os motores a água são realmente diários? Sim, são utilizáveis. Em primeiro lugar, não são fracos, como alguns podem acreditar, pois um motor movido a água está no mesmo nível de muitos motores a gasolina e, teoricamente, podem ser mais potentes do que os motores a combustão interna regulares, pois podem gerar até 3 vezes mais megajoules de energia em comparação com os motores a gasolina. Além disso, são muito mais seguros do que todos os outros tipos de motores, já que não há combustíveis altamente inflamáveis constantemente armazenados dentro do carro. Portanto, não há necessidade de se preocupar com o carro pegando fogo ou até mesmo explodindo como fogos de artifício que deram errado. Eles também são muito fáceis de produzir, pois seus designs mecânicos são relativamente simples, apenas um pouco mais complicados do que os motores a gasolina regulares. São muito mais simples e mais baratos de produzir do que ambos os VE, veículos elétricos, e cells, veículos a célula de combustível, e, devido à sua natureza, seriam uma opção perfeita para países em desenvolvimento e não ricos em petróleo. De fato, por esse motivo, um cientista iraniano decidiu converter seu Peugeot 405 para funcionar com água e realmente teve sucesso. O cientista Aladdin Kazemi conseguiu produzir uma conversão totalmente funcional para seu carro antigo e transformou em uma verdadeira maravilha tecnológica. Imagine o que a Toyota poderia fazer com um financiamento adequado se um homem em um galpão pudesse fazer um carro movido a água para uso diário. Além de ser fácil de produzir, os motores movidos a água também são extremamente econômicos em comparação com veículos movidos a gasolina e veículos elétricos. O Peugeot 405 de Kazemi fazendo entre 30 e 40 milhas por galão de água, o que é fantástico, já que o motor a gasolina base usado no carro nunca poderia alcançar essas cifras tão altas. Isso significa que, hipoteticamente, poderíamos ver motores a água que podem fazer mais de 80 milhas por galão sem serem completamente fracos, o que torna o custo de rodar esses carros ainda mais baixo do que inicialmente acreditávamos. No entanto, como não há versões convencionais desse tipo de motor e não há outros fabricantes de automóveis que estejam trabalhando ativamente nesse tipo de motor, temos que nos perguntar: os motores a água são o futuro? Bem, hipoteticamente, sim. Os motores a água podem ser o futuro dos veículos. No entanto, a conclusão não é tão simples, pois há uma miríade de problemas que os motores a água têm enfrentado no passado. Em primeiro lugar, existem problemas logísticos. Embora a infraestrutura precise de pouquíssimos ajustes, a tecnologia do motor ainda é altamente experimental, e a maioria dos protótipos funcionais tem sido muito pouco confiável, e sua usabilidade diária tem sido medíocre na melhor das hipóteses. Além disso, embora usar água como combustível possa parecer uma boa ideia, o fato de ela se dividir em hidrogênio e oxigênio nos faz questionar a segurança do carro em si. Como já mencionamos, o hidrogênio é extremamente difícil de conter, e até mesmo um pequeno vazamento no sistema pode ser altamente perigoso e até fatal. Além disso, mesmo que a Toyota conseguisse fabricar um carro movido a água confiável e seguro, quem pode dizer que não seriam fechados por empresas de mineração de lítio, fabricantes de baterias e, principalmente, empresas de petróleo? Ao usar água como combustível, quase eliminaríamos o uso de combustíveis fósseis na vida cotidiana, e haveria pouco ou nenhum motivo para minerar elementos raros e caros, como cobalto e lítio, o que abalaria e até destruiria algumas das empresas mais lucrativas do mundo atualmente, como a Rio Tinto. Essas empresas certamente farão tudo ao seu alcance para desencorajar completamente o desenvolvimento adicional de tais motores. Não acredita em nós? Bem, há rumores de que já fizeram isso cerca de 25 anos atrás, com o primeiro carro movido a água totalmente funcional. O inventor do carro, Stanley Allen Meyer, estava, segundo ele e seu irmão, em constante perigo e recebia ameaças constantes de pessoas que provavelmente eram representantes de empresas petrolíferas que poderiam ter sido prejudicadas pela popularização do motor a água. Ele até foi oferecido milhões para destruir seu veículo e os planos relacionados a ele nunca mais mencioná-los. No entanto, Meyer era uma pessoa obstinada que continuava lutando vocalmente contra os grandes conglomerados de petróleo.
Uma noite, enquanto jantava com dois empresários belgas que demonstraram interesse, Meyer saiu repentinamente do restaurante segurando a garganta. Seu irmão, que estava presente na época, saiu atrás dele. Mais tarde, disse à imprensa que Stanley lhe disse que o empresário o envenenou, após o que ele faleceu. Os registros oficiais afirmam que a razão por trás de sua morte é na verdade um aneurisma cerebral. No entanto, o tópico ainda é disputado até hoje, pois apenas alguns dias após sua trágica morte, seu carro, juntamente com os planos de como fazer o motor, foi roubado de sua garagem e nunca mais foi visto. Então, por mais que gostaríamos de ver a Toyota realmente seguindo em frente com esse motor, não temos certeza de que isso vai acontecer em breve, se acontecer. E mesmo que eles estejam realmente trabalhando no motor, é muito provável que estejam fazendo isso em absoluto sigilo, o que é porque ainda não há confirmações oficiais sobre o projeto em si. Com isso terminamos o vídeo de hoje. Se você gostou, curta e compartilhe e deixe um comentário abaixo e nos vemos na próxima.